Julio Calçada foi um ideólogo da legalização da maconha no Uruguai. Importante construtor da Frente Ampla, que governou o Uruguai entre 2005 e 2019, Julio participou nos anos 80 do movimento de criação da Plenária Intersindical de Trabalhadores, a maior central sindical do Uruguai. Em 1983, foi um dos signatários da solicitação de realização do 1º de Maio legal e massivo, ato que marcou o início do fim da ditadura militar no país. Em 2011, durante o governo de Pepe Mujica, assumiu o posto de secretário-geral do Conselho Nacional de Drogas e coordenou a política de legalização da maconha. Sociólogo, desde a década de 80 é pesquisador e pensador da questão drogas e saúde. Julio Calçada defende uma política pública sobre drogas ligada à perspectiva da saúde pública e da educação. Marco Algorta é presidente da Câmara de Empresas de Cannabis Medicinal do Uruguai desde sua fundação em 2017. Está no setor da cannabis desde 2013 e é pioneiro no desenvolvimento dessa indústria no Uruguai. Marco é fundador de clubes canábicos, empresas e redes de atuação conjunta entre os setores público e privado. Junto com cientistas, desenvolve projetos voltados para o tratamento de doenças como o autismo e a epilepsia. Marco Algorta é cofundador da Associação Cannab no Brasil para a pesquisa e desenvolvimento da cannabis medicinal. Em 2013, o Uruguai legalizou a maconha. Hoje, o mercado da cannabis no Uruguai é um negócio milionário, de 100 milhões de dólares ao ano. Muito boa tarde, Julio Calçada e Marco Algorta. Nós vamos falar hoje sobre a América Latina e vamos tratar também da questão drogas com vocês, que são duas pessoas com uma vasta experiência nesse setor e que foram fundamentais no Uruguai para se começar a enfrentar esse assunto que o Brasil, de uma maneira muito hipócrita, como outros países, não enfrenta. Tá? O Brasil tem aproximadamente, nos últimos 35 anos, mais de 1,5 milhão de assassinados, e grande parte disso se deve à política de combate ao narcotráfico, que faz milhares de mortos, basicamente jovens, e mais de 70% deles negros, pobres e da periferia. Eu queria saber primeiro como é que o Uruguai começou a enfrentar esse problema, de que forma vocês estruturaram essa coisa socialmente, uma vez que deve existir, sei que existe ainda, o mesmo tipo de dificuldade política, social, moralista, etc, etc. Muito prazer estar aqui falando com vocês. El placer es nuestro de poder comentar con ustedes algunas cuestiones que hicimos acá. En el momento en que Uruguay comienza con esta política de regulación de mercados, el país tenía una situación política compleja donde se estaba pidiendo mayoritariamente el aumento de penas, el incrementar la violencia en relación al tema del combate al narcotráfico. Y el concepto fundamental, la perspectiva fundamental del gobierno en ese momento era que la violencia lo único que iba a hacer era aumentar la violencia, como se ha visto en el resto de los países de América Latina. Si miramos Colombia, Guatemala, Honduras, México fundamentalmente, donde este fenómeno de declararle la guerra al narcotráfico ha conducido a situaciones realmente explosivas en materia de violencia y criminalidad. 2 millones de desplazados en Colombia, se habla de más de 60.000 desaparecidos en México, y todo en un periodo que es relativamente corto, porque el caso de México, que puede ser paradigmático en el sentido de que se puede estudiar como un bloque entero, es a principios del año 2006, cuando asume Calderón la presidencia, se declara esto de que el ejército intervenga en el combate al narcotráfico, y es lo que dispara una espiral de violencia sin precedentes en ese país. Bueno, ante esa realidad que estábamos viviendo en Uruguay en el año
2012, el gobierno del presidente Mujica se plantea tener una reflexión a fondo sobre el problema de la violencia, más allá de los temas de criminalidad, ¿no? Desde la violencia intrafamiliar vinculada a la violencia de género, desde la violencia que implica el aumento de los suicidios en la sociedad, la violencia que implica los accidentes de tránsito, donde la mayor cantidad de los muertos son personas menores de 34 años. Hay un conjunto de elementos que hacen a la violencia y que no están vinculados directamente, necesariamente, al tema del tráfico de drogas. Entonces, ante esa situación, el gabinete del presidente Mujica en aquel momento se plantea como alternativa a desarrollar lo que se llamó la Estrategia por la Vida y la Convivencia, que era un conjunto de 14 medidas que apuntaban a cambiar y a entender diferente el tema de la violencia y a dar respuestas diferentes. Dentro de esas respuestas diferentes, una de las respuestas posibles, una de las respuestas planteadas fue regular el mercado de la marihuana, con el objetivo de restarle parte de la torta del mercado de drogas ilícitas, de drogas sujetas a regulación, a el narcotráfico. Y a su vez, cómo esto se vincula con otro tipo de delitos que están vinculados al crimen organizado, ¿no? Que es la trata de personas, que es el robo y el tráfico de vehículos de alta gama. Hay un conjunto, el tráfico de armas, hay un conjunto de elementos que hacen a esta realidad, que hacen a la realidad de la región, porque en esto particularmente acá en el Cono Sur no está ajeno Río Grande, no está ajeno Paraguay, no está ajeno Chile y por supuesto no está ajeno Argentina. Entonces la idea era generar políticas alternativas a la punitivización generalizada de la sociedad. Una de esas medidas fue la regulación del mercado de cannabis, que fue la parte que me tocó a mí particularmente trabajar, porque apunta a desmontar de alguna manera todo lo que tiene que ver con el narcotráfico dentro del conjunto del crimen organizado. En Brasil lo manejan muy bien, ¿no? El crimen organizado excede largamente el tema del narcotráfico y se vincula incluso con los grandes circuitos financieros que existen en el... E também, cada vez mais, no circuito político, inclusive nas altas esferas. Bueno, en eso hay una gran experiencia histórica en Colombia, ¿no? Donde han estado vinculados altas esferas de las Fuerzas Armadas, altas esferas de las cámaras de diputados y de senadores, ¿no? México también, ¿no? El principal, hay una película interpretada por Michael Douglas sobre Traffic, ¿no? Que expresa un poco esta realidad y que desnuda la realidad del México incluso previo a Calderón, ¿no? Porque es el México de Salinas de Gortari, ¿no? Que estuvo implicado en el tráfico. Recibió dinero, recibió plata, ¿no? Claro, recibió mucho dinero, ¿no? Y también bancos, porque al analizar esta situación no se puede dejar de lado una cosa que parecería obvia, ¿no? Que los miles y millones de dólares que se manejan en este mercado del narcotráfico, si se volcaran en cualquiera de los mercados internos de nuestro país, de Uruguay, ni que hablar, pero incluso de Brasil o de Argentina o de Colombia, países que son más grandes, la inflación que se produciría por un sobrestock de dinero sería elevadísimo, ¿no? Entonces, estos dineros terminan licuándose, ¿no? En los grandes mercados de capitales, como son, por ejemplo, el caso de los paraísos fiscales, ¿no? Como está ampliamente demostrado,
Panamá como parte del sistema financiero, Wall Street, ¿no? La isla de Man y otros paraísos fiscales en Europa. Ajá. Entonces, Caimán. el Gran Caimán, ¿no? Hay como muchos, realmente es apasionante el análisis de los problemas vinculados a los temas de la política de drogas, como una medida que pretende, o que pretendió en su momento, hace 60 años, más de 60 años, regular, controlar el mercado de la droga, lo que ha terminado haciendo es de agrandarlo exponencialmente, ¿no? Entonces hoy tenemos 300 millones de consumidores de marihuana, tenemos implicaciones de la favela más humilde y pobre de Brasil hasta los bancos más potentes de la City de Nueva York o de Londres. Entonces, realmente en ese momento, cuando se produjo la regulación en Uruguay, había un fuerte impulso en América Latina para mirar esto desde otra perspectiva. Lamentablemente, en este momento, 8 años después de esa situación, estamos viviendo un momento diferente. El péndulo se corrió hacia otro lugar y volvemos a hacer hincapié en medidas exclusivamente punitivas, sin entender que este es un fenómeno social, cultural, económico, geopolítico y político. Julio e Marco, uma observação inicial, né? Esta política há 60 anos é basicamente manejada pelos Estados Unidos, que, ironicamente, agora é um grande produtor de maconha, como chamamos no Brasil, de cannabis, faturando bilhões de dólares já ao ano e legalizando em quase todos os estados o consumo recreativo, de uma outra forma, diferente do Uruguai, mas quem basicamente empurrou essa política de combate às drogas na América Latina, hoje é um grande produtor de maconha cada vez mais. A palavra que você disse no começo, né, Bob? Hipócrita, né? Eu acho que esse os Estados Unidos é o pai do proibicionismo, né? É o pai do proibicionismo financeiro, como dizia o Julio Calçada, é o pai das leis antidrogas, mas hoje em dia é o lugar no mundo onde mais pessoas consumem legalmente cannabis. Você tem números? O mercado americano é de 20 bilhões de dólares neste momento. É isso. Então, quer dizer, eles fazem o proibicionismo e, ao mesmo tempo, eles são os pais do negócio, né? Também eles são os grandes investidores, eles investem nas bolsas de valores do Canadá, através da Bolsa de Valores do Canadá, mesmo em Wall Street, você tem empresas de cannabis, né? Então, eles fazem especulações financeiras ao redor do assunto. Quer dizer, é muito hipócrita todo o sistema, né? Por um lado, eles proíbem e, por outro lado, eles estão fazendo um grande negócio ao redor disso. E continuam financiando a opressão e o combate, enquanto produzem já em casa e vão tomando o mercado todo, ou buscam tomar todo o mercado, é isso? Exatamente, eles procuram controlar o mercado, mas ao mesmo tempo também financiam exércitos, outros estados, no combate a todas as substâncias ilícitas, incluindo o cannabis. Mas como é que isso foi construído por vocês aí no Uruguai? Quer dizer, como é que se deu a possibilidade de sociedades conservadoras, que são sempre muito conservadores em relação a esse tema, né? Como é que vocês conseguiram romper um bloqueio? No Brasil, grande parte das cidades, quase todas, não, todas as grandes cidades, mesmo médias e pequenas, têm territórios tomados pelo narcotráfico, onde quase sempre nem a polícia entra. Então tem uma rede de interesses aí. Então como é que vocês conseguiram romper isso? E como construíram isso? Bueno, era una situación, ya te digo, política muy particular y teníamos una cosa muy importante que era el capital político que tenía el presidente Mujica en ese momento, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de la contingencia del momento, ¿no? En el Uruguay se venía trabajando desde muchísimos años en diferentes políticas por parte de diferentes actores, ¿no?
el mundo de las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y el mundo de los movimientos sociales vinculados al cannabis, que confluyeron de alguna manera y lograron acordar lo que en ese momento fue una propuesta posible, ¿no? Lo primero fue salir de la lógica de que regular el mercado era liberalizar totalmente el uso de la marihuana y que uno iba a ir a un supermercado, a un mall, a un almacén, a un boteco y iba a poder comprar marihuana, ¿no? Y no es esto, ¿no? No, en ningún caso es eso, ¿no? Lo segundo fue también acordar que se tenía que recorrer un camino que no fuera el mismo camino de las tabacaleras, ¿no? Que eso nos diferencia en el caso de Uruguay del modelo de Estados Unidos y sobre todo de las empresas tabacaleras, ¿no? De que fuera un modelo netamente promotor del consumo, ¿no? Eso se acordó, digamos, todos estos actores y los actores políticos también, de alguna manera acordaron que el modelo de regulación del mercado del cannabis para uso no médico, ¿no? Recreativo, no era un modelo dominado enteramente por el mercado, ¿no? Sino que tenía que ser un modelo donde hubiera participación del mercado, pero que el Estado tuviera un papel regulatorio importante. Porque si no, lo que se discutió en ese momento era que la perspectiva que teníamos era que en 15, 20 años íbamos a tener el mismo problema que teníamos en ese momento, hace 8 años, con el tabaco, ¿no? Que era problemas enormes de salud. Entonces, para eso se acordó que no hubiera promoción del consumo, que no hubiera promoción de marcas, ¿no? Que esto no estuviera, digamos, regido por el marketing, ¿no? Sí. Y a su vez se hizo algo que me parece que fue muy interesante, que también dio un paso significativo en el sentido de decir, bueno, aparte de este consumo recreativo, el cannabis tiene usos industriales, el cannabis tiene usos en el campo de la alimentación, en todo lo que es el cáñamo, y el cannabis tiene un enorme potencial de usos medicinales, Sí. ¿no? Y se creó una estructura legal que posibilita la investigación, que posibilita el desarrollo de innovación en relación a posibles usos del cannabis en diferentes campos, ¿no? Particularmente en todo lo que es la epilepsia refractaria en niñas, niños y adolescentes y todo lo que tiene que ver con los temas vinculados al dolor. Es una ley que intenta dar globalidad a esto, ¿no? Y se da en un marco en el cual en Naciones Unidas también se procesó mucho la discusión para sacar al cannabis de la lista que no tienen ningún valor medicinal o de sustancia que no tienen ningún valor medicinal, que no tienen ningún valor para el tema de la investigación. Ese fue un proceso que se estaba iniciando en esos años de grandes discusiones y que de alguna manera todavía no culminó, pero que está muy avanzado con estas decisiones que ha tomado la Organización Mundial de la Salud, que plantea que el cannabis sea sacado de la lista de aquellas sustancias que no tienen ningún valor ni médico ni para la investigación científica. Ou seja, a ONU considera a maconha, a cannabis agora, como algo que pode ter utilidade para o uso medicinal também, além do uso recreativo. Traduzindo aqui para quem eventualmente não esteja no espanhol ou no portunhol. No meu já estava estipulado pelas Nações Unidas o uso medicinal da cannabis, mas era de uma forma muito restritiva, era a partir do Tratado de 1961, que é o Tratado do Ópio, que de alguma forma era transcrito para a realidade da cannabis. O que agora as Nações Unidas está pensando e planeja fazer para dezembro é tirar
até o que é o uso do CBD, que é uma das partes da cannabis, né, essa parte com não efeitos psicotrópicos, o CBD para uso em alimentos, de uso fitoterápico e uso em outros tipos de matéria e não só no medicinal. Você, Marco, preside uma câmara. Me conta o que é essa câmara e como é que a maconha recreativa e também depois você fala da medicinal podem ser produzidos no Uruguai. De que forma se produz, quais são as regras, como ela é comercializada, e aí depois vocês me falam também das dificuldades. Mas comecemos pela Câmara. O que é a Câmara, como funciona, que você dirige? Voltando um pouco à lei, né? A lei de 2013 ela era muito ampla. Eu acho que essa era uma forma também de negociar, né? De mostrar que a legalização era uma oportunidade para todo mundo, né? Não só para os planos sociais, mas também era uma oportunidade econômica para o país. Então, a partir disso, algumas empresas começaram a trabalhar nesse ramo, né? Começaram a procurar, primeiro, produzir para o Estado, para a distribuição do Estado, e depois procurar autorizações para produzir para fins medicinais, tanto para exportação como para o mercado interno. Então, um pouco a Câmara nucleia essas empresas. Hoje em dia, na Câmara, somos 30 empresas, das 40 que hoje em dia produzem no Uruguai, e um pouco o ramo nosso começou sendo recreativo, passamos para um uso mais medicinal, e hoje em dia também já vemos possibilidades no uso industrial da cannabis. O que é o uso industrial da cannabis é os canabinoides não como medicina, e sim como suplemento alimentício, para uso veterinário, para uso cosmético, por exemplo. A Colômbia hoje em dia já exporta produtos para os Estados Unidos de cannabis de forma cosmética, mas também o que é também o resto, ou seja, tanto a semente do cânhamo pode ser usada para alimento, para fazer óleos, para biocombustíveis, a fibra para a parte textil. Então, a partir da legalização da cannabis, né, e essa coisa da legalizar as drogas, do lado houve um monte de oportunidades econômicas e de desenvolvimento do país que foram aparecendo. E que acaba, hoje em dia, com essas resoluções do próprio governo, facilitando esse processo. Porque, um pouco como contava o Julio, no começo o Uruguai foi muito vanguardista, né? Então era difícil você falar, bom, como a gente realmente vai fazer isso, né? E a gente se encontrava com um monte de obstáculos, tanto internos como externos, na hora de... Só lhe interrompendo, primeiro, você vai me dizer quais são os obstáculos, e dois, como é que você, um uruguaio, fala português tão absolutamente brasileiro? Você lembra do Jô Soares? O Jô Sim. Soares tinha aqui uma sketch que era na metade da fronteira, que a metade da casa era no Brasil e a metade da casa era no Uruguai. Lembra disso? Lembro, A minha casa era assim em São Paulo, eu nasci em São Paulo. Você é filho de brasileiro ou de brasileiro? Eu sou filho de uruguaio, nascido em São Paulo, e eu voltei para o Uruguai depois, mas eu sou filho de uruguaios, nascido em São Paulo. O pai e a mãe? O pai e a mãe. Mas minha mãe faleceu no Brasil, mas o último médico da minha mãe foi o Drauzio Varela, que eu vi umas entrevistas suas com o Drauzio. Então, foi um oncologista da minha mãe durante anos. Quer dizer, eu sou brasileiríssimo também. Tá. É por isso. Sim, mas os clubes, como é que é a produção? Como é que se organizou isso? Como é que se chegou a isso? Bom, primeiro, então, algumas empresas produzindo para a distribuição que o Estado concentrava pelas farmácias. Tá? Essas foram as grandes empresas no começo, e depois houveram vários clubes, que são pequenas associações de pessoas consumidores, que se organizavam para fazer um clube e fazer um cultivo coletivo. Tem uma quantidade X por pessoa, não é isso? Como é que é? Exatamente. Os clubes eles têm uma quantidade de sócios, são 45 sócios máximo, tá? E tem uma total de plantas em floração máximo, que são 99 plantas. Esses são as medidas de controle do governo com os clubes. Tá? E o consumo individual, qual é o nível? O autocultivo, no começo, foi um dos que mais cresceu, chegou a ter até 12 mil pessoas plantando com autocultivo. Hoje em dia ele começou a baixar um pouco. O que acontece um pouco também é que não é fácil cultivar na sua própria casa, é caro. É um processo caro, é um processo que às vezes também tem problemas fitossanitários, né? Alguma praga, alguma peste. Então, acabou sendo mais fácil a organização coletiva para o cultivo, porque é mais eficiente e obtém melhores resultados.
E, Julio e Marco, que problemas vocês foram encontrando no caminho depois de deslanchado a legislação? E quais são os problemas hoje? Por exemplo, eu li que vocês, por exemplo, as farmácias ficaram reticentes de distribuir, a indústria também os bancos têm problema. Como é que está isso tudo? Bueno, los problemas en algo que se inicia como se inició esto de cero, ¿no? Son infinitos. Uno cuando se mete en un baile de esto, ¿no? En una danza de esta, no sabe cómo va a sonar la música, ¿no? Entonces, según como la música suene, uno tiene que ir acomodando el paso, ¿no? Tiene que ser un buen bailador para poder surfear estas realidades. De los primeros problemas que tuvimos fue cómo hacer un llamado a empresas para que se presentaran, ¿no? No sabíamos si iba a haber muchas, si iba a haber pocas, ¿no? Porque en Uruguay no es que el Estado produzca cannabis, sino que el Estado licencia empresas, da licencias a empresas para que produzcan y distribuyan cannabis a nivel de la farmacia. É um negócio privado. Es un negocio privado, ¿no? Y tenía un tema que era muy importante en su momento, que sigue siéndolo ahora, que tiene que ver con que el precio que le tiene que llegar al usuario no puede ser un precio mucho más alto que el precio al cual los usuarios acceden en el mercado negro, ¿no? En el mercado ilegal. Entonces, la marihuana paraguaya que se consume incluso ahora en Uruguay, en ese momento estaba en el entorno de $1, $1.20, ¿no? Y lo primero que nosotros nos propusimos es decir, bueno, para competir con ese mercado, no puede ser un mercado abierto que suceda lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos o en Holanda o en otros países, donde vos tenés cannabis que vale $1 gramo $20 y el que sale menos sale $6, porque eso haría que el cannabis fuera inaccesible para la gran mayoría de los consumidores. Entonces yo creo que esa fue de alguna manera parte del talón de Aquiles de todo el proceso y aún no está resuelto definitivamente del todo, ¿no? Se ha avanzado, hay aspectos importantes, interesantes, pero todavía se sigue con dificultades. Las empresas no estaban acostumbradas, no tenían experticia para producir a gran escala acá en el Uruguay, ¿no? Había cierta fantasía también entre ciertas personas que pensaban que este era un cultivo como cuando uno siembra semillas de tomate en el fondo de la casa y le nacen tomates, ¿no? Es cierto que uno puede sembrar semillas de cannabis y le puede nacer una planta de cannabis, pero no es tan cierto que sea tan fácil producirla para consumo humano, ¿no? Es decir, cómo producir un producto que las personas van a consumir de forma vulcanizada, quemada, ¿no? Fumada, y que eso no tenga metales pesados, no tenga productos que le produzcan daños a la persona más allá del daño que le puede producir, como toda sustancia fumada, ¿no? A la vía respiratoria. Entonces, esto fue un fenómeno donde se cruzan muchos aspectos. Cada tema de esto que tú planteás daría para hablar una hora, entonces no sé si es inabarcable, pero ese fue un problema, la falta de experiencia previa. Las empresas demoraron en lograr los volúmenes que se necesita para llevar esto adelante. Eso generó también enormes dificultades y ha generado dificultades hasta ahora, ¿no?
las empresas no han logrado todavía producir las 2 toneladas que tienen asignadas por la licencia, ¿no? Producen menos de 2 toneladas al año. 2 toneladas. Cada empresa está autorizada a 2 toneladas. Hoje em dia são 2 empresas já em atividade e 3 mais que vão chegar. Mas o que dizia o Julio é que elas estão autorizadas a produzir 2 toneladas cada uma, e entre as duas não chegam a 1 tonelada hoje em dia ainda. E houve, parece que, uma fusão com canadenses. Me conta um pouco essa história. Já há uma outra perspectiva. O que aconteceu aí? Não, uma das empresas, ela se fusionou com uma grande canadense, a Aurora, uma das empresas produtoras. Qual é a produtora aí? A ICC Labs, ela fez uma fusão com a Aurora, uma empresa canadense, porque, bom, hoje, obviamente, ao momento de abrir o mercado, começa a haver muitos interesses internacionais e começaram a haver fusões. Já são 3 as empresas, ou 4 as empresas uruguaias que foram fusionadas ou compradas por empresas canadenses. Parece que um negócio de 13 milhões de dólares, é isso? Esse foi outro negócio. Esse foi um negócio que eu armei com uma empresa que a Canapur foi vendida por 13 milhões, mas a ICC ela foi vendida por 255 milhões de dólares canadenses para a Aurora. Ou seja, o Brasil, que tem um vastíssimo território e muitas vezes está, na verdade, destruindo porções de floresta e do cerrado para plantar soja com uma quantidade de agrotóxico absurda, tem um território que poderia estar produzindo e vendendo como negócio, e estamos aqui ainda no tiroteio no meio da rua. No meio da hipocrisia total de não assumir o uso da cannabis e não assumir as oportunidades que trazem assumir o uso, né? E sendo preciso dizer, não existe nenhuma pessoa que, em querendo fumar um baseado, não consiga comprar em qualquer lugar. Quer dizer, é uma coisa assustadora, né? Eu que conheço muito bem Salvador é uma das lugares mais fáceis do mundo para você conseguir um baseado, né? Então... sou de família baiana de Salvador, então eu sei muito bem do que você está falando. As pessoas consomem querendo, né? Mas é um uso totalmente estendido na sociedade, né? Ele está absolutamente estendido. Nas praias de Salvador, Rio de Janeiro, o que for, São Paulo, você tem um uso muito estendido. Então, você não aceitar esse uso... Se faz de conta que não, isso alimenta a banda podre das polícias, alimenta, como nós estamos vendo no Brasil, inclusive no topo, né? A política, e isso é trágico, né? Então, a pergunta é, para quem é negócio a proibição? Essa é a grande pergunta, porque existe um grande negócio atrás da proibição. Quem está ganhando dinheiro com a proibição? Essa é uma grande pergunta. Eu leio que no Uruguai se manteve estável, não houve aumento do consumo, não sei se é verdade ou não. E como é que ficou a coisa do narcotráfico? Diminuiu? Como é que ficou a coisa da violência, na experiência de vocês? Bueno, ahí hay que tener una mirada muy diversa, ¿no? Porque es un problema muy complejo. Hay evaluaciones y seguimientos que han hecho diversos organismos, estatales y no estatales. Hay un trabajo muy importante de un pool de universidades, donde está la Universidad de la República, que sería como una de las universidades federales ahí en Brasil, ¿no? Está la Universidad Católica, que sería como la PUCI, y está la Universidad ORT, que es una universidad de origen israelí, que conformaron un pool que se llamó, un proyecto que se llamó Monitor Cannabis, que hicieron una evaluación de este conjunto, de un conjunto de fenómenos vinculados al tema. Después hay otra evaluación que se hizo por parte de la Secretaría Nacional de Drogas, que también es un estudio muy relevante, y todos nos indican a grandes rasgos, ¿no? Por ejemplo, lo más importante que se decía, y de las críticas más grandes que se planteaban a la ley, que entonces los adolescentes ya iban a acceder fácilmente al uso del cannabis. Bueno, esto está totalmente auditado hoy, y lo que sucedió realmente es que lo que en políticas de drogas se llama
edad de inicio se retrasó significativamente. Es decir, se pasó de los 16 años a los 19 la edad de inicio del uso del cannabis en el Uruguay. Quiere decir que los adolescentes, ¿no?, por el hecho de que sea legal, no tienen interés en el uso de esta sustancia. No mistério, o interesse no mistério. Claro, ahí puede haber muchas teorías, investigaciones que se pueden hacer, por qué y hacia dónde se desplazó, ¿no?, en el imaginario de los adolescentes ese misterio que tú decís. Pero este me parece que es el hecho más significativo, ¿no? Que decir que un producto, por el hecho de que sea de acceso legal, va a ser más consumido. No es, los hechos no nos dicen eso acá. Lo otro es que el consumo iba a aumentar significativamente. Y acá puede haber diferentes lecturas, ¿no? Pero los datos son los datos. Hay un seguimiento de encuestas y de trabajo que se hacen desde el año 2001 en adelante. Pesquisas, ¿no? Sí, pesquisas. Ajá. ¿No? Que dicen que tenemos una línea de crecimiento, ¿no?, que va en un sentido y que no se disparó, ¿no?, que venía así y que de pronto no hizo así, ¿no?, sino que siguió con la misma orientación. Pero lo interesante de acá es que donde se aumenta el consumo es en las personas entre 24 y 34 años, ¿no? Quiere decir que son todas personas adultas, todas personas que tienen una total autonomía en la toma de decisiones, y que en el caso de que hayan optado por usar marihuana son personas más que razonables. Otro aspecto importante es que se decía que las personas no iban a adherir a ninguna de estas modalidades, ¿no? Autocultivo, clubes o compra en farmacia, ¿no? Y hoy tenemos que hay un número más que significativo, por arriba de las 40.000 personas. En el mercado uruguayo es un número muy importante, que son 40.000 personas que no compran en el mercado ilegal, ¿no? Y esto implica que le ha restado al mercado ilegal más de 20 millones de dólares al año, ¿no? Que esto es un aspecto muy significativo. Ou seja, 40.000 pessoas num país que tem cerca de 3 milhões de habitantes, 40.000 pessoas deixaram de comprar do narcotráfico para comprar do produto legal. Exactamente, y eso tiene una implicancia muy significativa, porque yo hoy te decía al principio, este no es un mercado aislado, ¿no? Los mercados de drogas no están aislados de los mercados de la trata de personas, de los mercados del tráfico de armas, de los mercados del tráfico de vehículos. No está isolado, es eso, está conectado. No, exactamente, no está isolado mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en estos mercados, como sucede en el capitalismo, ¿no? Uno tiene una tasa de ganancia en una parte y la toma y la pone de pronto en otra parte, ¿no? Entonces, acá sucede lo mismo, ¿no? La tasa de ganancia, ¿no? Los dividendos que da el mercado de drogas se ponen en la trata de personas o lucro, ¿no? O en el tráfico de armas. Y entonces, esto es un aspecto muy significativo. Hay otro aspecto que me parece muy significativo, es que estas 40.000 personas, ¿no?, antes de esta ley, se relacionaban, ¿no?, se vinculaban semanalmente con el crimen organizado, ¿no? Porque tenían que ir a comprar a un lugar que funcionaba ilegalmente, ¿no? Y esto es de una violencia tremenda para todas las personas, ¿no? Entonces, si uno tiene la posibilidad de ir a comprar una farmacia, de ser miembro de un club o de tener una planta en su casa y no ir a comprarle a las organizaciones criminales, rompe ese vínculo que era uno de los aspectos que a nosotros nos importaba más, que era romper lo que los holandeses, ¿no?, formularon hace
ya 50 años, en 1977, cuando hicieron el primer avance en este sentido, y dijeron, separemos, ¿no?, el mercado del opio, de los opioides, ¿no?, el mercado de la heroína, del mercado de otras drogas, y particularmente del cannabis y del hash, ¿no? Y con esta separación de estos mercados, ¿no?, los holandeses tuvieron una enorme sabiduría, porque lograron que el impacto de lo que fue el VIH con la crisis de la heroína inyectable en Europa, en Holanda fuera significativamente menor que en todos aquellos países donde mantuvieron una prohibición pura y dura, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas reflexiones para hacer en relación a este tema, pero claro, ¿no?, serían para hablar horas e não para um evento Sim, corto como esse. sim, mas estamos conversando com algumas coisas para as pessoas aqui irem desmistificando. Um dos mitos, ô Marco, é que isso tornaria o Uruguai um país de grande turismo repentino, brasileiro, por exemplo, tal. Quais são as regras para o consumo, para o consumidor? Quem pode consumir, como, de que jeito é? Bom, primeiro, a marca país ficou muito relacionada com cannabis, mas de uma forma positiva, né? O Uruguai aumentou suas taxas de turismo, muita gente veio ao Uruguai porque era um país das liberdades, né? Isso. Houve um incremento da marca país, o Uruguai começou a estar no mundo visto de outra maneira. Então, existem muitos brasileiros que vêm, que procuram. Hoje em dia, aí é um grande deve que naquele momento a gente não conseguiu negociar, que é o turismo canábico. Os turistas não podem aceder a cannabis. Então, isso aí está existindo um mercado negro, que é um mercado cinza, na verdade, de pessoas que vendem aos turistas. A maioria são cultivadores que na própria casa compram, então vendem na rua, né? Mais uma coisa não tão organizada como o narcotráfico, mas existe um mercado paralelo para os turistas, sem dúvida. Sim, mas tem regras para o consumo aí. Quem pode consumir? É isso que eu queria saber. Como é que é? O consumidor uruguaio. Só podem consumir consumidores uruguaios ou pessoas que tenham a cidadania permanente no Uruguai. Só essas pessoas podem aceder a essas 3 vias que o Julio comentava, que era compra em farmácia, ser sócio de um clube ou cultivar na sua própria casa. Certo. Agora vamos... Sí, una distinción, que consumir en el Uruguay no estuvo nunca prohibido, ¿no? Nunca foi proibido. No fue prohibido, ¿no? Y hoy también no es prohibido, ¿no? Si você es brasileiro, você pode, en Uruguay, consumir na rua, ¿no? Mas o que no pode es acceder legalmente a maconha, ¿no? Não pode ter acesso. Não, mas você pode fumar abraçado de um polícia, você pode fazer que não tem nenhum problema. Tá, e qual é a quantidade? Eu estou falando ainda por enquanto do recreativo, né? Qual é a quantidade e como é que vocês controlam o produto? Porque esse é um dos mais graves problemas do Brasil de saúde. Que as pessoas, na verdade, os pais ficam fazendo de conta que os filhos não fumam e os filhos estão fumando, não sabem nem o que, nem a quantidade de THC, não. Como é que vocês conseguiram fazer alguma espécie de controle disso? Existe um controle do que é produzido para as farmácias, ele é controlado de sua carga microbiótica, depois as genéticas foram dadas pelo próprio Estado, então elas têm as concentrações de THC e CBD são constantes e estão controladas, tá? Então, o que é a maioria, que são, na verdade, são um pouco mais que o Julio falou. O Julio falou de 40 mil, são 50 mil pessoas, 40 mil pela farmácia, e elas estão absolutamente controladas. Depois, as outras 10 mil que accedem ou por cultivo na sua própria casa ou pelo cultivo em clubes, elas têm um máximo de 40 gramas por mês, por pessoa, esse é o controle, mas não existe, nesse caso, ainda um controle da qualidade do produto. Nesse caso, não existe. Tá. E como é que o Brasil, vocês têm conversado com parlamentares brasileiros em relação a cannabis medicinal ou não? Tem tido encontros? Como é que está o Brasil? E você que certamente conhece bastante, porque você, inclusive, fala a língua e é presidente de um clube, né? Como é que está a relação com o parlamento brasileiro ou com o Brasil e nas suas instituições variadas nesse momento?
Eu acho que o Brasil está num grande momento, sinceramente. A última reunião que a gente teve com os parlamentares, eu fiquei gratamente surpreendido, porque Quem estava aí? estavam os deputados, o que é a comissão parlamentar, né, para cannabis, que é o deputado Paulo Teixeira e o deputado Luciano Dutti, são quem regem um pouco depois tinha diversos assessores deles, mas era um pouco quem centraliza são essas duas figuras. Discutindo o uso medicinal por enquanto, é isso? Uso medicinal, mas era um projeto de lei muito amplo, que pensava muito no paciente, porque essa foi um pouco a discussão sempre em todos os países, onde eu ponho o foco, no controle ou na acessibilidade do paciente. E o projeto brasileiro que está trabalhando, o foco está no paciente, e está nessas pessoas que precisam, nessas crianças que precisam de medicação com canabinoide, está em que as associações tenham um marco regulatório, onde possam trabalhar com tranquilidade, onde as pessoas possam aceder a produtos não tão caros, né? Porque um pouco que acontece no Brasil hoje em dia, tem uma regulação muito restritiva, acaba chegando na prateleira da farmácia um produto caríssimo, que ninguém pode consumir, fica uma regulação super elitista, né? Então o foco deles é procurar uma regulação que, de alguma forma, possa fazer chegar um produto de qualidade, com segurança, à maior parte da população. Isso você está falando da medicinal. Da medicinal. O assunto, por enquanto, eu acho que está focado na medicinal. O Brasil está fazendo um pouco o caminho que todos os países fizeram, salvo o Uruguai, que é primeiro a medicinal e depois começar a trabalhar no uso não medicinal da cannabis. O Uruguai foi ao contrário. O Uruguai começou com o uso recreativo para depois ir para a medicinal. É uma experiência, né? E o que vocês pensam da legislação portuguesa? Que vocês estão acompanhando? Como é que está indo lá? Quais são as notícias? A portuguesa está avançando também. Ela é um pouco, eu considero ela um pouco hipócrita, no sentido que ela está pensando em produzir, em exportar, mas não pensa ainda muito nos pacientes portugueses, né? Os pacientes portugueses estão um pouco abandonados, eles estão vendo a oportunidade econômica, estão dando licenças de cultivo, estão trabalhando para vender para a Alemanha, né? Tem empresas como a Tilray, grandes empresas indo para Portugal, vários capitais indo para Portugal, e eu acho isso super interessante, porque sem dúvida que a União Europeia é um mercado muito atrativo, né? E eles estão indo nesse sentido, mas o paciente português continua un poco deixado de lado, ¿no? Está esquecido totalmente. Yo no sé si... lo que tiene Portugal, que es parte de todo el proceso, más pensando en política de drogas que en cannabis medicinal, y que a mí me parece que es muy importante, es la descriminalización que hizo Portugal en el año 2001, ¿no? Que tenía como objetivo también el tema de bajar el número de contagios por el uso de inyectables en la heroína. Y eso ha tenido resultados muy significativos. Entonces, Portugal tuvo una visión desde una perspectiva de salud pública bien interesante, porque lo que hace es que las personas no pueden consumir públicamente y que en el caso de que estén consumiendo públicamente no son punida, não é preso pela polícia, não é preso pela polícia nem processado. Ni procesado, ¿no? Tienen una alternativa que son comisiones de salud, que las personas si son encontradas más de una vez, ¿no? La primera vez no le pasa nada, la segunda vez que la encuentran consumiendo, la pasan a un dispositivo de salud y de esos dispositivos de salud le recomienda a la persona que haya un tratamiento psicológico y la siguen viendo y demás. Y esto nosotros tomamos mucho para el diseño de la política uruguaya de la experiencia portuguesa, que a mí me parece que es una de las experiencias, en términos de políticas de droga en general, que tienen que ser estudiadas a nivel global y de las cuales se pueden sacar muchos aprendizajes, porque la ruptura entre que un hecho funcione en el sistema penal o funcione en el sistema sanitario, ¿no? Y en términos de política pública, obviamente que cualquier paso que se dé para funcionar en el marco del sistema sanitario en materia de política de droga es muy relevante. Después yo creo que le falta una nueva generación de políticas de drogas a Portugal, ¿no? Que está discutiendo esto. Yo estuve en Portugal
en febrero de este año, unos días antes de que empezara la pandemia, ¿no? Y tienen una importante discusión en ese sentido ellos en Portugal para avanzar en la regulación de los mercados en general y particularmente del mercado de cannabis. Dos grandes problemas no Brasil, vocês certamente viveram mesmo aí no mundo todo, mas no Brasil especificamente, é que o Brasil tem uma quantidade de gente, de bispos, pastores, que vendem, citando o nome em vão, Deus e Jesus na televisão, e fazem um discurso absolutamente reacionário e contrário a qualquer assunto que tenha a ver com drogas. Eu não sei como foi isso no Uruguai, né? Quer dizer, se fatura, todas as televisões praticamente, tirando as grandes, têm horários ocupados por neopentecostais que fazem campanhas violentas contra o uso, e isso cria uma narrativa muito difícil de ser enfrentada. Eu não sei se vocês tinham no Uruguai essa coisa moral tão poderosa a ser enfrentada. Bueno, acá se dio incluso a nivel parlamentario, pero claro, Uruguay es un país culturalmente significativamente diferente a Brasil, ¿no? Acá el Estado sigue siendo un Estado laico. Aqui teoricamente é laico, mas não é não. Bueno, sí, en el Uruguay la sociedad es una sociedad laica. Incluso el arzobispo de Montevideo en su momento dijo, bueno, yo no estoy a favor de esta ley, pero está y hay que cumplirla, ¿no? Entonces, acá se hizo un plebiscito en contra de la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? Y no logró convocar tan solo al 8% de la población, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia significativa. Pero por eso me parece que, por ejemplo, que si Brasil pusiera el ojo, ¿no? La mirada en lo que es la política portuguesa del 2001 para adelante, sería un aspecto muy significativo. Para dar un debate racional en eso que tú planteas vos, en el sentido de contraponer a esta mirada moral, ¿no? Moral conservadora, ¿no? Porque no quiere decir que no haya otras morales posibles, ¿no? Não. Quando eu digo moral, eu não estou usando o sentido positivo, eu estou usando o negativo. Na verdade, é um moralismo hipócrita, né? Claro. Estou falando da hipocrisia. La política portuguesa, basada en la ética y la moral de la salud pública, ¿no? Es un gran elemento para combatir una ética y una moral planteada en el campo del abstencionismo, ¿no? Un campo que, bueno, que no es sustentable, ¿no? Porque primero que no toma todo el conjunto de las drogas, ¿no? No toma el alcohol, por ejemplo, de la misma manera. O álcool, né? O álcool. O álcool. Não? Você pode tomar uma garrafa de cachaça ou de uísque, mas não pode fumar um baseado. Exato. Uma coisa interessante que eu acho que do modelo uruguaio aqui para o Brasil é que um pouco estava o Júlio no meio, né? A regulação transformou a cannabis em uma droga de caretas, de velho, entendeu? E os jovens começaram a ter uma naturalidade e não correr atrás de um consumo problemático da cannabis. Desapareceu o proibido, desapareceu o mistério, né? Mas desapareceu o problema também. Né? A juventude não é agora que ela está querendo abusar da cannabis, não, todo o contrário. Uma normalização do uso criou uma consciência sobre os limites, quantos tem que tomar, quando e como, né? Eu quero falar agora da seguinte política, mas tem dois jovens que estão acompanhando, que trabalham, nós trabalhamos juntos no canal Bob Fernandes, que é o Yuri Rossati e o Miguel Breyton. E eu não sei se eles estão interessados em fazer alguma pergunta, ou se eles estão acompanhando,
se eles querem fazer alguma pergunta. Queria saber também o que vocês dirão a respeito disso, para a gente tratar um pouquinho de política. Eu queria fazer uma pergunta, gente. Yuri Rossati fazendo a pergunta. Tudo bem? Prazer. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, sobre as dificuldades e os desafios do futuro, né? Um pouco pensando nessa coisa das grandes oportunidades financeiras que o Green Rush aí da maconha está trazendo, né? E muito do cultivo, enquanto, acho que talvez pela própria proibição, sempre foi uma coisa muito cooperativa, né? Entre as pessoas. Então, quais são as dificuldades de lidar com esse momento em que a maconha vai ser, por exemplo, liberada na América Latina e todos os interesses capitalistas, né, envolvidos nesse grande volume de dinheiro que esse mercado vai trazer? Assim, para o Uruguai é uma oportunidade muito importante, porque, bom, na escala do Uruguai, da economia uruguaia, falar de $1.000 milhões é ser o maior produto agroexportador do Uruguai, né? Hoje em dia, a carne do Uruguai produz $1.000 milhões. $1.000 milhões que você está dizendo é $1 bilhão. $1 milhão, desculpa. $1 milhão. Esse é o preço hoje em dia do mercado da carne no Uruguai. Então, para o Uruguai, esse valor é uma referência assim, assustadora e, obviamente, que a cannabis pode chegar rapidamente a isso. Quais são os obstáculos? O primeiro continua sendo saber fazer isso a grande escala, né? Fazer isso a grande escala e com qualidade não é fácil, não é automático, não é plantar tomates, tá? Existe um monte de desafios nesse sentido de tecnologia, know-how, químicos farmacêuticos, agrônomos, um monte de conhecimento que a gente tem que ir acumulando para poder chegar num produto realmente rentável. E a outra grande dificuldade é a financeira, e aí nós vamos falar um pouco dos capitais. Bom, o cannabis continua sendo restringido à operação financeira do cannabis, né? Estados Unidos continua trancando, quer dizer, todos os bancos uruguaios têm sempre contas de referência dos Estados Unidos. Então, o dinheiro não circula. A gente não pode operar pelos bancos uruguaios ainda. A gente continua operando por bancos ou europeus, alguns, ou canadenses, e esse é o grande obstáculo que a gente tem. Existe um encarecimento da logística e da operação muito alto pelo problema financeiro. Eu vi há pouco uma entrevista do Pepe Mujica dizendo uma coisa que tem muito a ver com o que aconteceu com o ciclo do PT no Brasil. Ele disse que nós temos que reconhecer, disse ele, né, que, disse o ex-presidente Mujica, nós conseguimos fazer melhores consumidores, mas não conseguimos fazer melhores cidadãos. Eu queria que você dissesse um pouco porque isso tem muito a ver com o que se discute no Brasil, né? Em relação ao ciclo do PT no poder. O que você diria disso? Lo primero que está muy actualizado, porque eso salió ayer en la prensa argentina, ¿no? Sí, li aí, exatamente, li ontem. Es un libro que escribió, es parte de un libro que se llama Mujica, Pepe por Mujica, que escribió un ministro, una persona que ahora es ministro del gobierno de Alberto Fernández. Eso es una discusión que tenemos acá en Uruguay, la izquierda uruguaya, desde hace ya unos años, ¿no? Lo que las izquierdas hicimos con esta incorporación que lo que pasó en Brasil, por supuesto, con enorme masa de población, 40 milhões. Aqui, 40 por exemplo, millones de brasileros que, digamos, pudieron comer queso, ¿no? Isso, puderam comer 3 vezes por dia. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El problema es que, digamos, las izquierdas no supimos politizar a la sociedad. No sé si usted está entendiendo, ¿no? Concordo perfeitamente. Entonces, eso tiene un correlato con la propuesta que nosotros hicimos para el cannabis, porque nosotros lo que nos planteábamos no era mercantilizar el cannabis, sino justamente de desmercantilizar los mercados ilegales, ¿no? Em outras palavras, politizar a questão. Y politizar exactamente, ¿no? Politizar, generar institucionalidades nuevas, ¿no? Que permitan regular estas cosas.
yo creo que yo comparto plenamente lo que plantea el compañero Mujica en el sentido de la visión filosófica, ¿no? De la propuesta antropológica, de alguna manera, que plantea Mujica. Y esta es una discusión que no tenemos saldada, porque es un fenómeno civilizatorio, ¿no? Hoy tenemos una cantidad de intelectuales, ¿no? Yo estaba leyendo una brasileña que estaba planteando ¿no? Este fenómeno de que cómo las relaciones mercantiles se introducen dentro del propio ámbito familiar, ¿no? Es decir, hay una mercantilización generalizada de la vida cotidiana hoy. Quem é a brasileira? Quem é a brasileira? Sueli Rolnik. Sueli Rolnik, tá. Okay. Sueli Rolnik. Bueno, ella plantea y hace un análisis de lo que pasó de alguna manera en el Brasil del 2013, ¿no? Que por un lado se da una explosión de nuevos movimientos sociales, muy pequeños y demás, pero también se da esto de una mercantilización generalizada de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que lo que plantea Mujica es una traducción de esta mirada que tienen algunos intelectuales, yo la he leído en varios, ¿no? En Chung-Hul Han, el coreano filósofo también, que plantea esta civilización como una civilización del rendimiento, ¿no? Donde se busca el rendimiento y el rendimiento de las personas. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Y que se traduce en dinero, 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 ¿no? Él plantea, ¿no? Que plantea un tema que para mí es meridiano de cómo, sin hacerlo de profeso, ¿no? Pero estamos permanentemente buscando tener más rendimiento, ¿no? Y esto cuando uno trabaja con temas de primera infancia, sucede mucho, ¿no? Que los niños no conocen a sus padres, conocen en los sectores medios y medios altos, conocen a quienes lo cuidan, ¿no? Entonces... As crianças não conhecem os pais porque os pais estão trabalhando, é isso? Porque isso? Los padres están trabajando, ¿no? Incluso leí una historia de una niña que estaba en los 2 años, esto sucedió en España, ¿no? Y que hablaba un idioma que nadie entendía, ¿no? Entonces, los padres la empezaron a llevar al psicólogo y demás, ¿no? Y después de estar meses en tratamiento, descubrieron que hablaba un dialecto filipino, ¿no? Que era el dialecto de la señora que lo cuidaba, y la señora normalmente habla ese dialecto. Entonces, ella hablaba con la niña, ¿no? En un dialecto filipino, y la niña lo que hablaba era filipino. En el fondo, yo creo que el problema de la izquierda que ha encontrado un espacio en la democracia y alternativas democráticas de gestión del Estado, pero no ha encontrado una alternativa al capitalismo. Entonces, ese es el gran punto, ¿no? Puede haber mayores libertades, podemos tener, gozar, disfrutar de un campo de derecho más amplio, pero no hemos encontrado una forma de cambiar la sociedad para que lo importante no sea el dinero, ¿no? El dinero sigue siendo el dinero y la mercancía sigue siendo el gran centro de las sociedades contemporáneas, ¿no? Julio, a tragédia que a pandemia do coronavírus vai produzir, está produzindo no mundo, no Brasil, na América Latina, não abriria espaço para reflexões nesse caminho? Bueno, muchos de estos intelectuales que yo te menciono están hablando un poco de esto, ¿no? Pero tiene que ver con el modelo de civilización, ¿no? La pandemia
está muy asociada a los problemas ambientales, ¿no? Esta transmisión de enfermedades que tienen ciertos animales a los humanos tiene que ver con cómo se les ha reducido su hábitat, ¿no? Yo una de las cosas que veía también en estas cosas que circulan tanto ahora por internet era un grupo de monos, ¿no? De macacos, en un río, ¿no? Que estaban Sabe o que é isto? É um vizinho. É um vizinho que há 3 meses está reformando os seus banheiros e Meu salas Deus. no meio de uma pandemia. Tortura, hein, Bob? 3 meses. Agora tá bom, porque era todo dia, era 24 horas por dia. Nossa. Mas continuemos, por favor, aproveitando o intervalo. No, era eso nada más, ¿no? Entonces había unas imágenes que estaban muy bien, las pasaron por ahí por mayo, por junio, de una familia de macacos, ¿no? De monos en Sí. Río Janeiro, cómo al retirarse las personas de las ciudades bajaban del mato, ¿no? a la ciudad. Eu quero fazer uma última pergunta, deixa eu ver se ele para só um segundinho aqui, mas eu já faço a pergunta e a hora que ele parar você responde, que é, por favor, me parece claro que é impossível isoladamente os países da América Latina se inserirem no grande jogo geopolítico mundial. Eu não sei se você pensa, o que você pensa a respeito disso. E aí temos um problema à parte, que é o Brasil, no momento, está olhando para si mesmo, apartado dos seus vizinhos, apartado do mundo todo, e me parece muito difícil que, isoladamente, os países da América Latina consigam se inserir de uma forma mais poderosa ou mais igual no jogo geopolítico do mundo, que é um jogo pesado. O que você pensa disso? Bueno, Mujica en ese libro que tú mencionás de página 12 también habla de esto, ¿no? Y él lo hace con una visión crítica de su propio gobierno y que dice que muchas veces tomados por la contingencia, ¿no? Por los problemas de cada día, no se pudo ver la perspectiva de una construcción colectiva más importante, ¿no? Yo recuerdo incluso que Mujica fue a hablar al inicio de su mandato con la Fiespi, ¿no? En San Pablo, con la Federación de Industriales de San Pablo. Y que América Latina tiene un problema que sus burguesías nacionales no tienen un proyecto nacional necesariamente. A Fiesp, ¿no? Nada. Entonces, tiene proyectos muy vinculados a cómo nacieron, ¿no? Porque son hijas en general del imperialismo inglés, ¿no? Entonces, América Latina tiene dificultades, los países tienen dificultades en la construcción de proyectos nacionales y tienen dificultades, por ende, ¿no? De la construcción de un proyecto latinoamericano. Y los partidos políticos no han podido permear ni cambiar estas lógicas de la burguesía, ¿no? La burguesía uruguaya está más preocupada por el precio del dólar, ¿no? Que por el desarrollo de la innovación y de elaborar artículos y de producir y de generar un proyecto propiamente nacional. Por aquí pasa o mesmo, es un país de rentistas. Y yo creo que esa es un poco la realidad de América Latina. Se hace muy difícil la construcción de un proyecto latinoamericano si no hay claramente proyectos nacionales elaborados. Julio, eu sei que você tem que sair, que você já me disse, agradeço. Voltaremos a falar, tá? De América Latina, de tudo mais. A gente se fala daqui a pouco
Muitíssimo obrigado, e a gente continua um pouquinho com o Marco, alguma coisa ainda, porque você me disse que tinha um compromisso em 10 minutos, não é isso? Agradeço muito a oportunidade e voltaremos a falar, tá? Ok, a ordem. Foi um enorme Gusto. prazer falar contigo. O mesmo para mim, hein? Um abraço, querido. Até Abraço. mais. Tá. Marco, o que a gente ainda deve... O que a gente esqueceu de tocar que é importante? Eu só queria conectar um pouco o que o Julio estava falando com a indústria do cannabis, né? Eu acho que a indústria do cannabis, a gente tem que ter essa oportunidade de não ver isso aqui como uma indústria a mais, mas tentar realmente gerar isso, né? Gerar um plano no país, um plano regional, tentar, não sei, valor agregado, mas procurar outro tipo de relacionamento com o produto e com a produção, né? A gente não pode ser rentista, como você falava, o cannabis não pode cair numa coisa de commodity, a gente tem que fugir. Obviamente que a gente tem grandes pressões internacionais tentando empurrar a gente para esse modelo, obviamente, isso está acontecendo. Verá um produtor que terá um grande capitalista lá no topo. Exatamente, a gente tem que fugir disso, a gente tem que tentar fazer algo mais com essa indústria desde a América Latina, e aí acho que é o grande desafio nosso, é isso, é poder impor condições para que isso não aconteça. E você é um conhecedor do Brasil, apenas imagine o Brasil com a sua extensão territorial, deixando de lado do discurso hipócrita tal, e pensando nisso como um negócio, né? Pensando nisso como um negócio, o Brasil tem um agronegócio importantíssimo, renda extraordinária para o Brasil, mas tem um consumo de agrotóxicos que matam, que são proibidos. 1/3 dos agrotóxicos do Brasil são proibidos na União Europeia. A Argentina também, não sei se o Uruguai, quer dizer... Uruguai também. O Brasil usa glifosato 5.000 partículas a mais do que o permitido, onde é permitido. Na Áustria já não é permitido, a partir de 21 não será na França. E aqui a gente sobrevoa os países em aviões jogando, né? O glifosato, jogando agrotóxico e com um vasto território para plantar e vender. Qual é o problema? Quem quer comprar, compra. Quem não quer, não compra. Havendo legislação, como vocês falam, como vocês fizeram, com controle e tal. Essa conversa foi exatamente para desmistificar tudo isso. O Miguel tem alguma pergunta, Miguel? Eu tenho uma pergunta, até... Miguel Brayton, jovem Miguel Brayton, com sua questão... Não, eu acho que a maconha é natural ela ser tratada com uma diferença em relação às outras drogas, como você falou dos opioides ou a cocaína, porque ela é menos agressiva ao corpo humano, eu acho, né? Até menos droga do que os agrotóxicos, por exemplo, é uma planta. Sem dúvida. Mas existe no Uruguai alguma perspectiva de uma regulamentação diferente que não o proibicionismo sobre as outras drogas, como a cocaína, que até a gente tem que pensar no nosso continente também tem um passado além da droga cocaína, né? A cocaína é uma planta utilizada para vários usos na Bolívia, por exemplo. Sem dúvida, né? O problema nunca é a substância, mas sim a dose, né? Eu lembro de uma conversa, uma palestra sobre drogas, e o palestrante ele começava falando, se você tomar 15 litros de água, você vai morrer. Né? Então, era uma sobredose de água, ele falava, isso pode acontecer. Então, aqui o que você tem que é regular e educar, mas aí que tá, o problema é que você tem que educar as pessoas, você tem que abrir a cabeça, você tem que romper com um monte de paradigmas que hoje em dia dominam tanto a sociedade uruguaia como a sociedade brasileira, que a burguesia defende. Você tem que quebrar com isso. Hoje em dia, com o novo governo uruguaio, eu vejo longe uma nova regulação ou um novo avanço, né? E já existem alguns ensaios pré-clínicos com a psilocibina, que é os cogumelos, né? E existem alguns avanços, mas obviamente que esse novo governo mais conservador, eu acho que vai ser difícil nos próximos anos acontecer algum novo. Marco, a propósito disso, uma questão que a gente esqueceu de falar, mas que é importante agora, é que mesmo com o Lacalle-Pou, não é isso? É o nome do Lacalle-Pou. Mesmo com o Lacalle-Pou, o novo presidente do Uruguai, sendo a direita, a política já consolidada, ao menos em parte, a legislação, digamos assim, consolidada, segue sem enfrentamento maior, né? Não, segue sem enfrentamento e, bom, e obviamente que eles vão pondo o acento onde eles, não, desde a sua visão, eles preferem que é o negócio do business, né? O negócio do negócio, então eles estão incentivando até com uma forma mais sincera o business da cannabis. Então, para a indústria é um grande momento. Então, a direita do Brasil devia prestar atenção nisso. Então, a direita uruguai entendeu, assim como o pai
do proibicionismo contemporâneo que é os Estados Unidos, entendeu que vender e produzir com qualidade, não só medicinalmente, mas como uso recreativo, maconha é um grande negócio, é isso? Essa é a forma de vender para esse público, você falar, é também um grande negócio. É liberdade, é um monte de direitos assumidos, adquiridos, e também é um grande negócio.